A Ucrânia não receberá mísseis interceptadores Patriot dos Estados Unidos da América, mas os Estados Unidos ofereceram outra coisa. Bem, pode-se dizer, o desenvolvimento de sua própria defesa aérea. Ao mesmo tempo, a inteligência dos Estados Unidos alerta a Europa sobre a ameaça de um ataque da Rússia já em um futuro próximo. Em 7 de agosto, Donald Trump, na Casa Branca, encerrou definitivamente a questão sobre mísseis adicionais para o Patriot para a Ucrânia. Não haverá mísseis, e no mesmo dia ficou claro que Washington propõe compensar isso, em particular, com a modernização conjunta de antigos mísseis soviéticos para os sistemas S-300. E tudo isso acontece em meio a um cenário ainda mais preocupante, com uma avaliação recente da inteligência dos Estados Unidos de que Vladimir Putin pode, em breve, testar a determinação da OTAN com uma invasão limitada. Ainda antes do fim da guerra na Ucrânia, e o chefe do Ministério das Relações Exteriores da Polônia, no mesmo dia, falou publicamente sobre a necessidade de derrubar mísseis russos diretamente sobre o território da Ucrânia, porque a própria Ucrânia ainda não tem defesa contra eles. O Ocidente ainda busca formas de proteger a Ucrânia dos mísseis balísticos russos, pois não há mísseis Patriot suficientes para todos. Meu nome é Alexei Petit, vamos analisar esse tema juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal. Deixe seu like e escreva seus comentários abaixo deste episódio. Vamos começar pela declaração mais direta de Trump sobre os mísseis Patriot para a Ucrânia. Na véspera, um jornalista destacou as palavras do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que afirmou que Kiev precisa urgentemente de munições para se defender dos ataques russos. Essa foi uma conversa no Salão Oval, e foi assim que Trump respondeu: "Nós mesmos precisamos desses mísseis." Joe Biden entregou à Ucrânia munições no valor de 300 bilhões de dólares. Quando eu saí, nossos depósitos estavam cheios, e agora estamos reabastecendo eles. Ao mesmo tempo, ele destacou que os Estados Unidos têm estoques de mísseis em todo o mundo, e, se precisarmos deles, como ele mesmo disse, nós vamos pegá-los. A questão é que, segundo Donald Trump, supostamente há muitos mísseis espalhados pelo mundo, mas eles não podem entregá-los à Ucrânia, porque esses mísseis também são necessários para eles. E, na verdade, há uma escassez. Enfim, em qual versão acreditar, escolha você mesmo. Comentando o aumento dos ataques russos contra a Ucrânia, Donald Trump realmente chocou a todos e declarou o seguinte: "Ouçam, nós não temos nada a ver com isso, um oceano nos separa. Mas me incomoda ver jovens morrendo." Ele acrescentou que está trabalhando para acabar com a guerra. Citação: "Eu resolvi 8 guerras. Achei que essa talvez fosse uma das mais fáceis, mas acabou sendo a mais difícil. Mas haverá progresso." É importante lembrar que esta não é a primeira recusa. Isso é uma confirmação de uma decisão já tomada. Na véspera, o Financial Times, citando fontes, informou que Trump recusou fornecer mísseis interceptadores adicionais para o Patriot a Volodymyr Zelensky, ainda durante a reunião na Casa Branca no final de julho, quando Zelensky pediu a transferência de 300 mísseis para Kiev para o inverno. Uma das razões para a recusa, segundo Trump, foi o uso desses projéteis para proteger instalações dos Estados Unidos no Oriente Médio. Anteriormente, Zelensky também pediu uma licença para a produção dos interceptadores Patriot. Essa questão foi discutida com Trump no início de julho, durante negociações em Ankara. O presidente dos Estados Unidos inicialmente permitiu a transferência da licença, mas depois recusou, explicando, cito: "Esta é uma arma absolutamente excepcional e precisamos ser um pouco cautelosos sobre para quem concedemos licenças. Na verdade, nós não licenciamos a produção de armamentos." Interessante, não é? Antes disso, Trump negou as informações que apareceram na mídia sobre a escassez de munição entre os militares americanos durante a guerra com o Irã. Ele enfatizou que os Estados Unidos têm enormes estoques de mísseis e ameaçou com penas de prisão aqueles que divulgam informações sobre a escassez de munição. Agora, sobre o que está sendo oferecido à Ucrânia em troca. Os Estados Unidos da América estão trabalhando junto com a Ucrânia para melhorar as munições do sistema de defesa antiaérea S-300, criado ainda na União Soviética. Quem informou isso ao canal de TV PBS foi o coronel aposentado Robert Hamilton. Aqui está a citação direta dele. "Continuam os esforços conjuntos entre americanos e ucranianos voltados para a modernização dos antigos mísseis S-300,
ou para a criação de uma versão mais moderna, que irá melhorar suas capacidades. Segundo ele, os projéteis atualizados estarão em serviço no exército ucraniano já até o final de 2026, e eles serão produzidos em uma quantidade de várias centenas por ano. Isso, supostamente, deve ser suficiente para derrubar os mísseis balísticos russos. O contexto aqui não é novo. Já em setembro de 2024, o então secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, durante uma reunião do Grupo de Contato para a Defesa da Ucrânia em Ramstein, já havia declarado sobre o trabalho conjunto no desenvolvimento de substitutos para os sistemas antiaéreos soviéticos S-300 e para os mísseis aéreos R-27. Ou seja, o projeto já se arrasta há 2 anos e agora, ao que tudo indica, está chegando à fase final justamente quando o caminho alternativo, ou seja, o Patriot, ainda está fechado. Ao mesmo tempo, a questão das tecnologias e da licença de produção do Patriot ainda não está totalmente resolvida. O congressista dos Estados Unidos, Mike Turner, pediu a Donald Trump e ao Pentágono que hajam o mais rápido possível nas negociações sobre a transferência de tecnologia de produção de interceptadores para a Ucrânia. Ele afirma que isso permitiria a Kiev produzir de forma independente. Mas, por enquanto, isso é apenas um apelo, não uma decisão. Enquanto isso, foi oferecido à Ucrânia produzir mísseis para os sistemas S-300. O quanto o S-300 realmente pode substituir o Patriot é uma questão à parte. E aqui é preciso ser honesto. São sistemas fundamentalmente diferentes em termos de tarefas, e os mísseis modernizados para o S-300 são apenas um paliativo, e não uma alternativa completa contra mísseis balísticos do nível que o Patriot consegue interceptar. Mas, nas condições em que Volodymyr Zelensky constata que o fornecimento de mísseis de defesa aérea à Ucrânia por parte dos parceiros ocidentais no primeiro semestre de 2026 foi reduzido a 1/3 em comparação com o ano passado, qualquer quantidade adicional de interceptadores já significa vidas salvas. Agora, uma citação de Volodymyr Zelensky. A defesa contra a ameaça de mísseis russos é a tarefa mais importante para salvar a vida do nosso povo. Todos os parceiros sabem como e com o que podem ajudar. A falta de ajuda em tempo hábil, os atrasos na entrega de mísseis antibalísticos resultam exatamente nessas destruições e vítimas. Por isso, ele enfatizou: os parceiros têm mísseis. Ou seja, o problema não é a ausência física das armas, mas sim a decisão de entregá-las ou não. Mas os europeus podem realmente ter receio de entregar mísseis interceptores, pois têm medo de que a própria Rússia possa atacá-los em breve. A inteligência dos Estados Unidos divulgou nova avaliação sobre possível ataque russo à OTAN. De acordo com novos relatórios, Vladimir Putin pode tentar testar a determinação da aliança com uma ofensiva limitada contra um país aliado, mesmo antes do fim da guerra na Ucrânia. Antes, a inteligência americana acreditava que Vladimir Putin não provocaria um país da OTAN antes do fim da guerra na Ucrânia, mas essa avaliação mudou. À medida que Vladimir Putin enfrenta uma pressão cada vez maior tanto na Ucrânia quanto internamente na Rússia, drones lá estão causando danos crescentes ao exército russo. A indústria petrolífera sofre danos, armazéns pegam fogo, enquanto as forças de Putin têm menos sucesso na linha de frente e sofrem grandes perdas. Putin claramente começa a ficar nervoso e busca novas formas de escalar o conflito visando uma desescalada. O objetivo de um ataque hipotético à OTAN nessa situação é simplesmente dividir a aliança. E agora uma citação direta do relatório da inteligência dos Estados Unidos. É possível que as ameaças variem desde um ataque cibernético a um país da OTAN ou o envio de grupos armados não identificados para ocupar território, até uma invasão limitada no flanco leste da aliança. Segundo a avaliação da inteligência americana, qualquer ação da Rússia pode ocorrer entre o outono deste ano e 2029. A probabilidade do cenário mais extremo, uma invasão terrestre limitada, é baixa, mas, segundo os relatórios, aumenta com o tempo. Esse tipo de ação sempre foi considerado improvável, justamente porque acionaria o artigo 5 da OTAN sobre a obrigação de defesa coletiva.
Mas o artigo 5 não define de forma tão clara a resposta a ataques cibernéticos ou ameaças híbridas. E é justamente nessa zona cinzenta, de acordo com a avaliação na inteligência, é mais provável que Moscou venha a agir. Bem, por exemplo, veja só, drones e mísseis já atingiram a Polônia e a Romênia. Podemos chamar isso de ataque direto? Na OTAN, eles acham que não, e, consequentemente, o artigo 5 não foi ativado. E aqui surge uma ligação direta com a falta de mísseis. Essas novas avaliações apareceram em meio à escassez de alguns tipos de munições críticas, necessárias para os militares americanos enfrentarem a Rússia ou a China em uma possível guerra futura. Estão sob ameaça os estoques de mísseis de alta precisão de longo alcance, sistemas táticos de mísseis do Exército e mísseis antiaéreos de curto alcance Stinger. Ou seja, exatamente o tipo de armamento que atualmente também falta para a defesa da Ucrânia. As agências de inteligência ocidentais veem como mais provável o foco mais provável de um possível confronto. Os analistas militares e a liderança do flanco leste da aliança consideram os países bálticos e a Polônia o foco mais provável de um possível confronto. A inteligência americana já alertou Varsóvia sobre o risco de provocações russas contra a infraestrutura crítica do país, com o objetivo de testar a reação da OTAN. E a inteligência da Lituânia, lembro, acredita que a Rússia pode usar drones ucranianos capturados para atacar a infraestrutura na região do Báltico, para apresentar tudo isso como uma suposta provocação ucraniana. E por fim, mais uma notícia. O ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radoslaw Sikorski, pediu para discutir a possibilidade de interceptar mísseis russos ainda sobre o território da Ucrânia, sem esperar que eles entrem possivelmente no espaço aéreo polonês. O motivo foram as recentes declarações do ex-primeiro-ministro Mateusz Morawiecki, que se manifestou contra a entrega de mais um lote de mísseis Patriot para a Ucrânia, necessários para Kiev abater os mísseis balísticos russos. Sikorski destacou que Kiev já está sendo alvo de ataques massivos de mísseis balísticos russos há vários dias consecutivos, contra os quais ainda não há defesa, e o número de vítimas civis segue aumentando. E aqui vale lembrar que, em 30 de julho, um míssil de cruzeiro russo, KH-101, caiu em território polonês, a 70 quilômetros da fronteira estatal. E o vice-ministro da Defesa da Polônia, Cezary Tomczyk, após a entrevista, observou que, se antes a Rússia lançava até 20 mísseis em um único ataque, na noite de 30 de julho, esse número chegou a cerca de 70, e cerca de 20 deles voaram exatamente na direção da Polônia. Então, no Ocidente, eles ainda estão procurando opções de como proteger a Ucrânia e a si mesmos, inclusive contra os mísseis balísticos russos. Mas isso, mais uma vez, ressalta que a Ucrânia deve, o quanto antes, trabalhar em seu próprio sistema antibalístico. Caso contrário, continuaremos recebendo apenas o que sobrou no Ocidente. Vou encerrar por aqui. Deixe sua opinião e suas conclusões nos comentários deste vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Por hoje é só, cuidem-se, até mais!